Nesta noite, talvez o seu corpo esteja cansado, mas a sua mente ainda continua correndo. Os pensamentos não param, as preocupações aumentam, o coração parece apertado, e enquanto o mundo dorme, você luta em silêncio. Mas existe uma promessa de Deus para esta noite, uma promessa que atravessa séculos, que alcançou reis, profetas, homens cansados, mulheres feridas, e agora alcança você. A palavra do Senhor diz em Salmos 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Existe uma paz que não vem das circunstâncias. Existe um descanso que não vem de remédios. Existe um silêncio interior que não nasce quando os problemas acabam. Ele nasce quando Deus toca a mente e restaura o coração. E eu quero te contar uma história. Havia um homem que todas as noites caminhava sozinho pelas ruas de uma pequena cidade. Durante o dia ele sorria para as pessoas, trabalhava, conversava, tentava parecer forte. Mas quando a noite chegava, ele travava uma guerra invisível. Ao deitar a cabeça no travesseiro, sua mente se transformava em um campo de batalha. Ele lembrava das contas, dos medos, das perdas, das dores, das palavras que o feriram, das orações que pareciam não ser respondidas. E quanto mais silêncio havia do lado de fora, mais barulho existia dentro dele. Talvez você entenda isso, porque existem pessoas que estão cansadas fisicamente, mas o pior cansaço é o da alma. É aquele peso que ninguém vê, aquela luta escondida, aquele sorriso que encobre um coração aflito. E certa noite, aquele homem decidiu sair para caminhar. As ruas estavam vazias, o vento soprava devagar, as luzes das casas estavam apagadas, mas uma casa chamou sua atenção. Era simples, pequena, sem luxo algum, e pela janela ele viu uma senhora sentada em uma cadeira antiga, segurando uma Bíblia aberta. Ela parecia tão calma, tão leve, como alguém que tinha encontrado descanso em meio ao caos. Aquilo intrigou aquele homem, porque ele pensou: como alguém pode ter paz em um mundo tão difícil? Então ele bateu na porta. A senhora abriu com um sorriso tranquilo, e antes mesmo dele dizer qualquer coisa, ela perguntou: Você também perdeu o sono? Os olhos daquele homem se encheram de lágrimas, porque pela primeira vez alguém enxergou sua dor sem que ele precisasse explicar. Ele entrou, sentou-se e começou a falar. Falou dos medos, da ansiedade, da angústia, do vazio, da sensação de estar quebrado por dentro. E depois de ouvir tudo, aquela senhora abriu lentamente a Bíblia em Salmos 4:8 e disse: Filho, Deus nunca prometeu ausência de batalhas, mas prometeu presença no meio delas. Então ela apontou para o versículo e falou algo que aquele homem nunca mais se esqueceria. A paz não vem quando tudo está resolvido. A paz vem quando você entende quem está cuidando de você. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje sua mente esteja cansada de lutar. Você ora, mas parece que nada muda. Você tenta dormir, mas os pensamentos te perseguem. Você sorri para todos, mas por dentro está desmoronando. Mas escute isso: Deus não abandonou você. Existe uma guerra acontecendo pela sua mente, porque o inimigo sabe que uma pessoa sem paz perde a força, perde a esperança, perde a alegria, perde a vontade de continuar. Por isso ele tenta alimentar medo, confusão, desânimo, ansiedade, culpa, pensamentos de derrota. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu vou restaurar sua mente e o seu coração. Assim como Jesus acalmou o mar em Marcos 4, ele também pode acalmar a tempestade dentro de você. Porque existem pessoas que estão vivendo exatamente como aquele barco dos discípulos. Tudo está balançando, tudo parece inseguro, e elas pensam: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou perecendo? Mas Jesus estava no barco o tempo inteiro. E talvez você não perceba, mas Deus ainda está aí. Mesmo no silêncio, mesmo na madrugada,
mesmo no quarto escuro, mesmo quando ninguém entende sua dor, Deus está aí. E sabe o que é mais lindo? Aquela senhora olhou para o homem e levou ele até o quintal da casa. O céu estava cheio de estrelas. Então ela pegou uma pequena lamparina antiga e a acendeu, e disse: "Olhe para essa chama." O homem olhou. Então ela perguntou: "O vento parou?" Ele respondeu: "Não." Ela perguntou: "A escuridão desapareceu?" Ele respondeu: "Também não." Então ela sorriu e disse: "Mas mesmo com o vento, mesmo com a escuridão, a luz continua acesa." E naquela noite aquele homem entendeu algo poderoso. A paz de Deus não significa ausência de vento, significa presença de luz. Aleluia! Talvez o vento ainda esteja soprando na sua vida. Talvez existam batalhas que você ainda não venceu. Talvez o milagre ainda não chegou. Mas a luz de Deus ainda está acesa sobre você. E enquanto Deus sustenta essa luz, você não será destruído. A palavra do Senhor diz em Isaías 26:3: "Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti." Perceba, a paz não nasce do controle, ela nasce da confiança. Tem gente que não dorme porque tenta controlar tudo, mas existem batalhas que você não foi chamado para carregar. Deus nunca pediu para você sustentar o mundo nos ombros. Existe um momento em que o céu diz: "Filho, descanse. Eu estou trabalhando." Talvez hoje Deus tenha te trazido aqui apenas para ouvir isso. Você vai voltar a ter paz. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a descansar. Sua mente não ficará em guerra para sempre. Seu coração não ficará ferido para sempre. O Senhor está restaurando áreas invisíveis dentro de você. E as pessoas talvez não entendam, mas Deus conhece cada lágrima silenciosa da madrugada. Ele conhece as noites em que você chorou sem fazer barulho. Conhece os pensamentos que você nunca contou para ninguém. Conhece o medo escondido atrás da sua força. E mesmo assim, Ele continua segurando sua mão. Porque Deus não desiste de filhos cansados. Ele restaura, Ele cura, Ele fortalece, Ele renova. E talvez, quando esta mensagem terminar, você ainda tenha problemas para enfrentar amanhã. Mas algo dentro de você terá mudado, porque a paz de Deus começou a tocar sua alma. Então, nessa noite, respire fundo, descanse seu coração. Entregue novamente suas preocupações ao Senhor. E quando você deitar sua cabeça no travesseiro, lembre-se: você não está sozinho no quarto. O Deus que guarda Israel também está guardando sua mente, seu coração, sua casa e sua noite. E como diz a palavra em Salmos 4:8, "Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Agora quero te chamar para orarmos juntos. Se você chegou até essa oração nessa noite, talvez não tenha sido por acaso. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas a sua mente ainda continua acordada. Os pensamentos não param, as preocupações aumentam, o coração parece apertado. E enquanto muita gente dorme em paz, você tenta encontrar forças para suportar mais uma noite. Mas escute isso com calma. Deus está entrando agora nesse ambiente. E antes mesmo dessa oração terminar, algo dentro de você vai começar a se acalmar. Porque existe uma paz que não vem das circunstâncias. Existe um descanso que não depende da ausência de problemas. Existe uma presença capaz de tocar lugares dentro da alma que ninguém consegue alcançar. A palavra do Senhor diz: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Olha que promessa poderosa! Não é uma paz baseada no controle. Não é uma paz baseada em respostas imediatas. É uma paz baseada na presença de Deus. Talvez hoje você tenha lutado o dia inteiro para parecer forte. Talvez tenha segurado lágrimas. Talvez tenha dito: "Está tudo bem", enquanto por dentro tudo parecia desmoronar. E agora, no silêncio da noite,
Sua alma começa a revelar o cansaço que ninguém viu. Mas Deus viu. Ele viu cada pensamento acelerado, cada preocupação escondida, cada madrugada em que você tentou dormir, mas a mente continuava em guerra. E sabe o que é mais lindo? Mesmo assim, Deus permaneceu ao seu lado. Talvez você se sinta como aquele barco no meio da tempestade. Tudo balançando, tudo parecendo inseguro. E dentro de você existe até uma pergunta silenciosa. Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou enfrentando? Sim, Ele está vendo. E assim como Jesus se levantou no meio do mar agitado e acalmou os ventos, Ele também pode acalmar a tempestade dentro da sua mente. Meu irmão, minha irmã, existem pessoas cansadas fisicamente, mas o pior cansaço é o da alma. É aquele peso invisível, aquela angústia que ninguém percebe, aquele medo constante, aquela sensação de estar quebrado por dentro mesmo continuando em pé por fora. Mas nessa noite, Deus está dizendo, você não precisa carregar tudo sozinho. Respira fundo agora. Desacelera o coração por alguns segundos e permita que essa presença de Deus comece a envolver você. Pai amado, nós entramos agora na Tua presença e colocamos diante de Ti essa mente cansada, esse coração sobrecarregado, essa alma aflita. O Senhor conhece as guerras invisíveis que essa pessoa está enfrentando. Conhece os pensamentos que ela nunca contou para ninguém. Conhece o medo escondido atrás do sorriso. Conhece as noites em claro, as lágrimas silenciosas, a ansiedade que aperta o peito sem avisar. Pai, existe alguém ouvindo essa oração agora completamente esgotado emocionalmente. Alguém que tentou ser forte por muito tempo, alguém que está cansado de lutar contra os próprios pensamentos. Mas nessa noite, nós declaramos, o Senhor está restaurando essa mente e esse coração. Toca agora, Deus, lá no mais profundo, nos lugares que ninguém consegue alcançar, nas áreas feridas, nos pensamentos confusos, nas emoções quebradas. A Tua palavra diz que o Senhor conserva em perfeita paz aquele que confia nele. Então hoje nós escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver respostas imediatas, mesmo com o vento soprando forte. Porque a paz não nasce quando tudo está resolvido. A paz nasce quando entendemos quem está cuidando de nós. Pai, acalma agora essa mente acelerada. Tira todo o excesso de preocupação, toda a ansiedade, toda a angústia acumulada, todo o medo do amanhã. Que essa pessoa sinta agora como se um peso estivesse saindo dos ombros, como se o coração estivesse ficando mais leve, como se a alma estivesse finalmente encontrando descanso. Senhor, quebra agora toda a opressão emocional, toda a insônia causada pelo medo, toda a tristeza profunda, toda a exaustão mental, toda a palavra negativa que ficou ecoando dentro dessa mente. Nós declaramos agora, essa mente pertence ao Senhor, esse coração pertence ao Senhor, essa vida pertence ao Senhor. Pai, visita agora esse quarto, esse ambiente, essa casa, que a Tua presença encha cada espaço com paz. Assim como aquela pequena lamparina continuava acesa mesmo com vento e escuridão, mantenha também acesa a luz da esperança dentro dessa pessoa. Talvez o milagre ainda não tenha chegado. Talvez existam batalhas que ainda continuam acontecendo, mas a luz de Deus ainda está acesa. E enquanto essa luz permanece, essa pessoa não será destruída. Senhor, ensina essa pessoa a descansar em Ti novamente. Ensina ela a soltar o controle, a entregar aquilo que não consegue resolver, a confiar que o Senhor continua trabalhando mesmo no silêncio. Porque existem guerras que não serão vencidas pela força humana, mas serão vencidas pela presença de Deus, trazendo paz no meio da luta. Pai, abraça agora quem está chorando em silêncio.
Abraça quem está cansado emocionalmente. Abraça quem sente que ninguém entende sua dor. Que nesse momento essa pessoa sinta algo diferente acontecendo dentro dela. Uma calma chegando devagar, uma esperança sendo restaurada, uma sensação de segurança voltando ao coração. Porque o Senhor nunca abandonou filhos cansados. O Senhor restaura, o Senhor fortalece, o Senhor cura, o Senhor renova. E mesmo que amanhã ainda existam desafios, algo dentro desta pessoa já começou a mudar hoje. A paz de Deus está tocando esta alma agora. Pai, nós entregamos diante de Ti todas as preocupações desta noite. As contas, os medos, as dores emocionais, as respostas que ainda não chegaram, os pensamentos que tiram o sono. Nós colocamos tudo aos Teus pés e declaramos em nome de Jesus: esta pessoa voltará a dormir em paz, voltará a sorrir com leveza, voltará a descansar sem medo, voltará a sentir alegria novamente, porque o Senhor está restaurando áreas invisíveis dentro dela. E agora, antes desta oração terminar, eu quero que você apenas respire fundo mais uma vez. E lembre-se disso, você não está sozinho neste quarto. O Deus que guarda Israel também está guardando você, guardando sua mente, guardando seu coração, guardando sua casa, guardando sua madrugada. E enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Então, entregue, descanse, confie, porque como diz a palavra do Senhor, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que esta paz permaneça sobre a sua vida agora, que a sua mente seja acalmada, que o seu coração seja restaurado e que esta noite seja marcada pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, porque todos os dias tem uma palavra e uma oração para fortalecer sua fé. Ativa o sininho para não perder nenhuma oração e escreve um amém aqui nos comentários. Isso é uma forma de declarar que você recebe esta paz na sua vida. Deus te abençoe e até amanhã.